Como os acompanhamos na reportagem, nesta semana as taxas de ocupação de leitos de UTI dos hospitais particulares passaram de 85% e a lotação das alas destinadas a pacientes com Covid chegou a 90% no Brasil. Sobre essa explosão de casos da doença, nós vamos conversar a partir de agora com o infectologista Robson Reis, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, doutor. Olá, bom dia, Daniel, bom dia, Adriana, bom dia a todos da Jovem Pan. Perfeito. Para começar a entrevista, eu me lembro que inicialmente falava-se que a Ômicron, apesar de muito transmissível, seria uma variante mais branda, com sintomas mais leves. Na prática, a gente tem visto um cenário um pouco diferente. Aumento no número de mortes e também o impacto na rede pública de saúde. Muitas pessoas internadas. A que o senhor pode atribuir essa situação? Olha, é importante essa colocação, porque, de fato, a Ômicron, quando ela surgiu inicialmente na África do Sul, que ela foi identificada, nós não tínhamos ainda muitas informações do ponto de vista de comportamento dela, tanto do ponto de vista de transmissibilidade, quanto do ponto de vista de virulência, de agressividade, como esse vírus iria se comportar. Posteriormente, os trabalhos científicos evidenciaram que a Ômicron seria mais contagiosa, porém menos virulenta, menos agressiva. Eu te digo, Daniel, certamente que se nós tivéssemos agora esse mesmo número com outras variantes, a exemplo da Delta, o cenário seria muito mais desastroso. Essa não é só uma leitura minha, mas uma leitura também da própria Organização Mundial de Saúde, de outros países, não somente do Brasil. Então, nós agora conseguimos perceber e identificar diversas pessoas que, inclusive, não foram cometidas nas situações anteriores, nas ondas anteriores, vamos chamar dessa forma, e que agora foram diagnosticadas. Então, o número, a gente não tinha percebido até então aquela corrida para o diagnóstico nos laboratórios privados, no laboratório inclusive, né, das prefeituras, dos estados, e agora nós temos vendo esse boom de números de casos, porém, embora tenhamos um aumento significativo de número de pacientes internados, tanto em enfermaria como em leitos de UTI, você não vê uma relação proporcional direta de quantitativo de casos com quantitativo de óbitos. Quando nós tínhamos mais ou menos o mesmo quantitativo de casos que estamos vendo agora, nós tínhamos quase 4.000 óbitos. E agora nós não chegamos a 1.000 óbitos. Então, o que demonstra, sim, que não devemos deixar de lado a Ômicron, a preocupação com ela, mas que mostra, sim, o grau de virulência dela, o grau vamos chamar de agressividade, para que todos possam entender, menor em relação às variantes anteriores. E não devemos também esquecer, né, as vacinas, a contribuição das vacinas para que esses casos não sejam tão graves. Doutor, o que já se sabe, qual o grau de preocupação com relação à nova variante, a cepa da Ômicron, a chamada BA.2? Qual a diferença de uma pessoa que se infecta atualmente estando ou não vacinada? Esse perfil qual seria dos internados hoje no país? Olha, Adriana, já se fala em subvariante da Ômicron, que seria até mais contagiosa do que a variante atual circulante. Inclusive, a gente chama até atenção que quando as pessoas perguntam, doutor, quando essa pandemia vai acabar? Uma das grandes dúvidas justamente são as variantes. As variantes, a pandemia, ela vinha, de certa forma, tranquila no mundo inteiro, o número de casos, e depois ela acaba surgindo com toda a força por conta da Ômicron. Então, a mesma coisa agora é o surgimento de uma subvariante da Ômicron. Em relação ao comportamento da doença em vacinados e não vacinados, primeiro que a vacina, ela oferece muito mais uma proteção para casos graves, ou seja, internamento, insuficiência respiratória e o desfecho óbito, do que simplesmente contrair. Mas sabemos que a vacina, quando o paciente ele acaba tendo contato com outro paciente que tem a Covid-19, SARS-CoV-2, o vírus, a vacina impede com que esse vírus ele possa se ligar de forma mais rápida, de forma em quantitativo maior, com as células da pessoa que foi contaminada, e dessa forma você apresenta ou um quadro leve, ou, na verdade, você é assintomático, ou até mesmo você não apresenta sintomas. Então, a vacina ela age numa proteína chamada proteína S-spike, que é como se fosse um encaixe na célula humana. Quando você age ali e modifica, o vírus, quando ele tenta encaixar na célula humana, aquilo ali não acaba funcionando como um quebra-cabeça, ele impede essa ligação. E os poucos que conseguem impedir, eles não acabam fazendo os casos graves. Então, por isso, sim, o comportamento da vacina acaba tornando aqueles pacientes que não foram vacinados diferente a evolução dos que foram vacinados. Agora, doutor, tem uma outra questão que eu gostaria de tratar, porque essa nova onda da doença tem surpreendido vocês, médicos, a classe de profissionais da saúde. Qual é o perfil das pessoas que estão internadas? Muito comenta-se sobre a possibilidade de pessoas que não completaram o esquema vacinal ou optaram em não se vacinar. Isso se confirma?
Se confirma, Daniel, inclusive, assim, o principal órgão de saúde do mundo, um dos principais, que é o CDC, ele traz um dado que aproximadamente 90% dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva de hospitais americanos são de pacientes não vacinados ou de pacientes que tiveram o esquema vacinal incompleto, né, que tem o esquema vacinal incompleto. Então, isso se confirma sim. Lembrando que, às vezes, as pessoas falam, poxa, doutor, mas tal pessoa se vacinou, está internado ou evoluiu de forma grave. Nós lembramos que a vacina ela não promete a imortalidade para ninguém. A vacina, ela promete que o risco de desenvolver formas graves da doença vai ser muito menor do que não vacinado. E nós falamos principalmente por conta de impedir, através dessa ação, nessa proteína spike, com que o vírus possa se ligar à célula humana. Então, o que nós temos percebido, sim, são pessoas, geralmente, que estão em leito de UTI, que estão mais graves, pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Mas, sim, a gente vai deixar de trazer informação que tem paciente vacinado com 2, 3 doses e apresentou forma grave? Tem pacientes geralmente que apresentam comorbidades graves ou pacientes que a vacina acabou não apresentando o efeito desejado, o efeito esperado naquele paciente. E a gente, doutor, tende a se animar vendo notícias, como a gente tem acompanhado nos últimos dias, de que a pandemia estaria se tornando uma endemia em alguns lugares do mundo. Isso se confirma? Qual é a diferença? E mesmo assim, qual a orientação para que a população siga com quais cuidados? Olha, Adriana, perfeito, porque a Organização Mundial de Saúde, interessante que há 2 semanas, ela falava que não, que a pandemia ainda era uma realidade, que nós não devíamos relaxar. Na última semana, já muda um pouquinho, dizendo que a pandemia vai dar uma esfriada no continente europeu, provavelmente vai dar uma esfriada, vamos chamar dessa maneira, um arrefecimento do número de casos, e possivelmente a gente pode sair dessa fase aguda da pandemia e ir para, como você mesmo colocou de forma perfeita, para uma endemia. O que chama atenção ainda é aquela desigualdade de vacinas no mundo como um todo. Então, países africanos não conseguiram vacinar nem mesmo 10, 20% dos seus pacientes. Aliás, recentemente foi demonstrado também em um local do Pará, em outro local do Amazonas, que não chegou nem mesmo a 15% da população vacinada. Então, estamos falando de um ambiente interno. Então, acaba sendo nesses locais que as variantes costumam surgir e acaba mudando todo o perfil da pandemia. Interessante que um editorial das revistas médicas mais importantes do mundo, a The Lancet, ele traz que, em média, após um aumento do número de casos, 5 semanas após, você atinge o pico e esse número já começa a cair. E esse número, mais ou menos, que já vimos em alguns países europeus, inclusive alguns já flexibilizando as medidas em relação à Covid. Então, como aqui no Brasil, nós temos um país de dimensão continental, diversos estados encontrando momentos epidemiológicos diferentes, então 5 semanas, em média, após o aumento do número de casos, a gente atinge o pico, aquele platô, e começa a diminuir de forma significativa esse número de casos. Inclusive, alguns estados já começam a reportar, né, um decréscimo no número de casos novos de Covid. Mas lembramos, é um país de dimensão continental. Outros ainda, esses casos estão ali a todo vapor aumentando. Mas a gente espera sim que possivelmente no Brasil como um todo, na segunda, terceira semana de fevereiro, boa parte dos estados já tenham atingido o seu pico e esse número comece a decair, comece a decrescer. Agora, é o que doutor, todos nós esperamos, né? Perfeito. Doutor, apesar de todas as discussões e divergências, a vacinação ainda é o melhor caminho para as pessoas se protegerem contra o coronavírus. Sobre esse tema, eu gostaria brevemente que o senhor analisasse o processo de imunização das crianças, porque não há consenso entre os pais em relação à imunização dos pequenos e também em relação aos adultos, especialmente aos idosos, porque algumas localidades, alguns governadores já falam em uma 4ª dose, o reforço do reforço. Então, essa deve ser a tendência, o caminho, uma vacina a cada 6 meses, talvez? Olha, Daniel, sim, e isso já se falava no surgimento das vacinas contra a Covid-19. Hoje, rapidamente, nós temos 3 plataformas de vacina. A vacina de vírus inativado, que é a Coronavac, a vacina Butantan, que é uma tecnologia extremamente antiga, conhecida e segura para as outras vacinas. Temos as vacinas de vetor viral, também já utilizadas em outras vacinas, a vacina da Janssen e a vacina da Oxford AstraZeneca, e as vacinas de RNA, Moderna, que não temos aqui no Brasil, e a vacina da Pfizer. Todas essas vacinas, quando surgiram, foram diversas polêmicas, uma porque
era de um país comunista, outro porque era uma vacina de RNA de um país capitalista que queria botar chip para querer, de certa forma, rastrear as pessoas. E o que nós sabemos que todas essas vacinas, elas passaram por todas as fases, fase 1, fase 2, fase 3 de estudos e demonstraram segurança e eficácia. Eu entendo boa parte da população, uma parte da população ainda tem um certo receio em vacinar seus filhos. Porém, eu acho que tem que acontecer justamente o que nós estamos fazendo aqui, orientar esses pais para que busquem informações seguras. No site da Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade Brasileira de Infectologia, que procurem também nos órgãos de fora, os órgãos europeus, no próprio CDC, e vai mostrar a segurança e a importância dessas vacinas. E por que se fala em quarta dose, Daniel? É importante trazer isso para a população. Muitos até ficam tristes quando falam que vai ter que tomar outra dose para a Covid-19. O que os trabalhos científicos mostraram? Que, diante das novas variantes, algumas vacinas elas perdem a eficácia. Você tem ideia, a vacina da Pfizer, a vacina com a imunização completa 2 doses, ela pode trazer para Ômicron 35% a 45% de proteção. Com a terceira dose, você pode chegar a 85% de proteção. E sabemos que, com o passar do tempo, esses pacientes que foram vacinados inicialmente foram acompanhados, a imunidade acaba caindo. Então, você tem que vacinar esse paciente para que o sistema imune dele possa se fortalecer novamente e esteja ativo contra novas infecções, principalmente no contexto das variantes. Então, é importante que os pais vacinem seus filhos, não somente para a proteção dos seus filhos, mas para a proteção deles mesmos e da comunidade como um todo.